Olá! Então, hoje a gente tem aqui a nossa aula de matemática. Mais uma vez, crianças, vocês têm a opção da aula em vídeo e vocês têm a opção de entrar na sala virtual e ter aula virtual ali na hora. Só que nem todos se adaptaram, né? Alguns de vocês preferiram ali a aula pelo vídeo. E eu compreendo isso. E outros precisa de uma ajudinha e essa ajuda não é possível no horário da aula. Então, aí a gente tem trabalhado com essas duas formas. Mas se quiserem dar uma espiadinha, vocês podem pegar o endereço e ir lá observar. Olha só, que fica tudo gravado. Quando aparecer esse bonequinho aqui, cheio de lembretes pelo corpinho dele, é que ele está relembrando, recordando. Então, na aula passada, vamos recordar um pouquinho. A gente estudou geometria. E a gente viu que geometria é a área da matemática que estuda formas e estuda a medida dessas formas, dessas diferentes formas, né? Então, vocês aprenderam os tipos de linhas. Essas linhas podem ser abertas ou podem ser linhas fechadas. E elas podem ser retas e podem ser curvas. Então, vocês utilizaram lá no desenho de forma espetacular todas essas linhas. Vocês utilizaram as linhas curvas abertas, linhas retas abertas, linha reta fechada e linha curva aberta. Fizeram a combinação e fizeram aqueles desenhos. Para que serviu aquele desenho? Mais uma obra de arte de vocês? Além disso, aquele desenho serviu para vocês verem que essas formas, elas estão presentes em tudo na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa arte, nos objetos que temos na nossa casa, nos nossos patrimônios, que a gente vai estudar ainda, que é patrimônio, mas na nossa casa, na nossa residência, no nosso sítio, para quem tem. Então, tudo. No carro, aquele formatozinho do carro, na verdade, é a combinação dessas linhas. Vamos lá? Então, hoje nós vamos estudar uma outra área, a estatística. Tia, mas estatística não é para quem já fez faculdade e tudo. Não, não. A estatística também ela está presente na nossa vida. A gente vive trabalhando com números, só que números soltos são só algarismos. A gente precisa organizar esses números para a gente entender. Adianta eu contar tanto, e aí depois meu Deus, o que eu faço com tanto número? Então eu preciso organizar, ou fazer uma tabela, ou fazer um gráfico, ou fazer de alguma forma uma contagem, uma adição, uma subtração. Eu preciso calcular uma porcentagem, que vocês vão estudar ainda o que é porcentagem. Mas, enfim, a gente precisa organizar esses números. E para isso que serve a estatística. Olha aqui, ele está aqui trabalhando esses números, fazendo cálculos, e aqui eles estão representando por meio de gráficos, né? Tem vários tipos de gráficos aqui, e por meio de... Tem tabela aí? Não, não tem no desenho, mas a gente vai estudar as tabelinhas aqui hoje. Então, vamos lá. Ih, gente, só um minutinho. Então, gente, para estudarmos a estatística, eu vou querer que vocês abram o livro de vocês, grupo 2, página 120. Grupo 2, página 120. Então, vamos lá. Se vocês acompanharem nessa leitura, eu fiz o resuminho dessa leitura aqui. Então, vamos... o que é estatística? Né? Eu parei porque o bonequinho estava tapando ali. Mas o que é estatística? Meu Deus, né? Já adiantei um pouquinho. É a parte da matemática que se preocupa com a coleta, a organização e a interpretação de dados.
Esses dados são numéricos, são números. Então, ela vai interpretar, ela vai organizar esses dados. Esses dados são as informações que a gente tem. Hoje, se a gente liga a televisão, tá cheio de informações assim. Vamos ver como está a curva, como está subindo a curva do número de infectados do Covid, né? Então, essa curva, são dados, são informações. Essa curva é uma representação dos dados, dos números. Então, faz aquela representação para ajudar a gente a entender melhor se está diminuindo ou se ainda está subindo o número de transmissões, né, de transmissão de um para o outro. Infelizmente, ainda está subindo, mas eu espero que em breve comece a descer para a gente ficar mais tranquilo e voltar para a escola, porque eu quero voltar para a escola. Olha só, nessa organização, os dados são transformados e escritos como gráficos em tabelas. Então, aquele gráfico, aquela curva, aquilo ali é um gráfico para entender. E quando tem lá, assim, número de infectados, né, número de pessoas curadas. Então, tudo isso, ele organizou os dados, ele separou os dados coletados e organizou num gráfico ou numa tabela para a gente bater o olho e saber logo o que já está acontecendo. Mesmo que eu não saiba, talvez, como ele chegou como ele pesquisou aqueles números, como ele chegou naqueles dados, mas eu já vou saber, quando eu olho para ali, eu já vou saber como interpretar e entender. Então, quando eu vejo aqui em Cordeiro, no site da prefeitura, quando eles vão e colocam aquilo lá, aí vai um monte de gente falando assim, eu não entendo, está confuso e não sei o quê. Muitas vezes ele não entende porque ele não estuda estatística, gente. Então, é muito importante que todo mundo saiba um pouquinho de estatística para a gente conseguir compreender os dados, ou seja, compreender as informações. Ui, tia, tá falando rápido hoje, né? Deixa eu falar mais devagar. Então, exemplo, ele coleta dados de um ambiente, pode ser urbano, pode ser rural. Então, ele vai coletar os dados, vai trabalhar aqueles dados, transformar, representar, não é transformar, representar num gráfico ou numa tabela. E aí, a gente vai ver agora como que fica essa representação. Olha só, aí no livro de vocês, ainda na página 122, a gente tem o Gabriel. O Gabriel, ele é fiscal, ele trabalha no trânsito e ele foi lá para uma rua observar o movimento de veículos. E o Gabriel, ele tinha que anotar, a função dele era anotar o número de veículos que passava na rua. Então, ele fez essas anotações aqui, tudo separado. Cada risquinho desse significa um veículo. Então, olha só, quando ele fecha o quadradinho lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, significa que ele tem 5 veículos que passaram pela rua. Então, vamos lá? Olha só, o que o Gabriel fez? Ele pegou carros, ó, 5, 10, 15, 20, 24 carros. Moto, ele anotou na tabela dele, né? Moto, 5, 10, 14 motos passaram na rua. Caminhão, também 5, 10, 14 caminhões. E ônibus passaram 5 mais 3, 8 caminhões passaram ali naquela rua. Bom, mas o Gabriel, cuidadoso que é, estudioso de estatística, ele quis organizar estes dados para ele apresentar lá no trabalho dele, como resultado da observação dele. Então, o Gabriel colocou os dados na tabela. Olha que legal que ficou. Aqui eu tenho as informações sobre o número de veículos que passaram naquela rua. Ó, tipo de veículo, carro, 24. Motocicleta, 14, caminhão, 14 e ônibus, 8 ônibus. Legal uma tabela, ela esclarece muito bem. Mas se for, imagina eu olhando uma tabela de 100 veículos, 1000 veículos ou vários tipos aqui de
vai ficar confuso eu procurar nessa tabela. Aqui, se eu olhar claramente, como são poucos, são apenas 4 veículos, eu sei que, olha só, qual veículo que passou mais, qual o que passou em maior número na rua? Foi carro. Qual que passou em menor número? Caminhão. E motos, ônibus passou em menor número. Motos, motocicletas e caminhões, eles passaram em números iguais. Tá, mas digamos que eu esteja trabalhando. O Gabriel foi e transformou em gráfico. Vamos ver como vai ficar mais fácil. Principalmente se o número de informações, se o número de dados é muito grande. Olha só o que o Gabriel fez. Gente, se você olhar nesse gráfico aqui, ó, claramente, você já sabe, não precisa nem saber se são 24, se são 14, se são 8. Mas você claramente, você olha aqui, você sabe quem passou mais, qual veículo que passou em maior número ali na rua. Olha só a representação em vermelho, na barra vermelha. Então, carro foi o que apareceu e mais. Olha só, se você observar, eu sei que motos e caminhões, eles estão em números iguais. Eu não preciso nem saber o número. Mas digamos que eu quero saber, olha só. Carro, eu venho, traço uma linha imaginária aqui, 24 carros. Motos e caminhões estão iguais, 14 caminhões. Ou carros. Então, fica muito mais fácil. Esse gráfico é apresentado para vocês na página 121. E aí, o Gabriel ainda pegou os números daquela tabela anterior e somou esses números. E aí ele pôde saber o total de veículos que passaram naquela rua, no período observado. E ele fez a soma, ele somou 24 mais 14, mais 14, mais 8. E ele viu que passaram ali naquela rua 60 veículos. Muito fácil de compreender, não é? Olha só, eu quero mostrar para vocês, não tem no livro isso daqui, que existem outros tipos de gráfico. Esse gráfico aqui é um disco. Olha só, ele representa a quantidade de água distribuída na Terra. Então, olha só, vocês já devem ter visto isso em algum lugar. A gente sabe, ou vocês já ouviram falar, que a quantidade de água que a gente tem para consumo, para que a gente possa utilizar, pode utilizar na nossa casa e tomar, é uma quantidade muito pequena, por isso que a gente tem que economizar água e blá, blá, blá. Mas olha só, por quê? Isso aqui é a quantidade total de água que existe no planeta Terra. Aí, se você vem aqui, ó, em azul aqui é água dos oceanos. Serve para a gente tomar? Só se tirar aquela quantidade de sal. Não serve, porque tem muito sal. Então, olha só, isso aqui tudo, ó, é água do oceano, né? Por isso que a gente diz o planeta é azul. Tem muita água, mas é água salgada. E aqui, ó, em vermelhinho, também tem muita água, só que são águas congeladas, são águas que estão presentes lá nas montanhas, nas geleiras, ou então subterrâneas. São águas que, ou mesmo, são águas, aqueles icebergs, né, grandes que você vê o navio, nos filmes, aí o navio bate no iceberg, que é um blocão de gelo, e aí são águas congeladas. Serve para o nosso consumo? Não, porque está congelada também. Aí vem aqui, água subterrânea. Água subterrânea, já viram falar, vamos cavar um poço para tirar água? Fazer um poço artesiano, muito comum nas fazendas. Cava um poço, aí lá embaixo, embaixo dessa camada grande que a gente tem de terra, tem água. E aí são águas subterrâneas. A gente não pode ficar gastando muito essa água. Tem uma quantidade que deve ser controlada o consumo dessa água, porque a gente não pode ficar sem água lá na camada subterrânea. A água dos rios, lagos e lagoas. Ah, muito bem, essa água é que a gente toma. Mas olha só, se a gente olhar no gráfico, em amarelinho, em vermelho, ó, essa linha pequenininha aqui, ó, água subterrânea, a água presente nos lagos, nos rios e lagoas, água doce, água que a gente pode tratar e usar para o nosso consumo, muito pouquinho, menos de 1%.
Tem um azul que nem aparece aqui, ó, uma linhazinha só, que são nuvens e vapor de água no ar. Então, nosso ar, quando fica muito tempo sem chover, você fala, ai, tá ruim para respirar, tá seco, porque diminuiu a umidade do ar. Então, a gente precisa também de umidade no ar. E aí tem água, a umidade do ar é água, certo? Então, vamos lá. Ixi, tia, que agora? Como que eu vou entender isso? Olha só, no campo é muito utilizado. Gente, eu não vou dar um gráfico assim para vocês, mas eu quero que vocês, quando bate o olho, fala, já vi isso, tá? Comecem só para familiarizar, sabe? Para você já começar a não ser algo tão, ai, isso, eu vou pular a folha. Não, você não precisa pular a folha. Olha, com um pouquinho de análise você consegue entender. Esse aqui é um dado lá do campo, uma informação que vem lá do campo. Olha só, produção brasileira das principais carnes no Mato Grosso, em vários anos, desde 1970 até 2017. Os anos, gente, são representados aqui embaixo, ó, 1970 a 2017. E aí a produção das principais carnes. Quais são as principais carnes produzidas no Brasil? Porco, suíno, né? Carne de ave e carne bovina, que é carne de boi. Então, aqui, ó, tem em verde, eu tenho essa linha verde aqui, ó, do meio, representa a produção de frango. Essa linha vermelha representa a produção de carne bovina e em azul representa a produção de carne suína, de carne de porco. Então, vamos lá. No início, a gente era um grande produtor, lá por 1970, lá na época que eu nasci, a gente produzia mais carne bovina. E isso foi até mais ou menos o ano de 2000. Olha, vocês já, né, nasceram pouco antes de vocês nascerem, a liderança, a gente era um grande produtor de carne bovina. Mas aí, gente, a gente começou a produzir carne de frango, foi crescendo, crescendo, e hoje, olha, hoje o que a gente mais produz aqui é carne de frango. Precisei de saber de quantas toneladas de carne de frango, elas estão escritas aqui, ó, mas eu não preciso nem saber. Olhando aqui, entendendo esse gráfico, ó, eu sei que hoje a gente produz muito mais carne de frango, tá? Em torno, se eu quiser saber, em torno, ó, de 14 mil milhões de toneladas de carne de frango. Então, por isso que a gente vende tanta carne de frango. Se a gente tem, às vezes, uma doença, né, de frangos, e aí eles fecham a compra, os outros países não querem comprar da gente, é uma crise financeira muito grande, porque a gente é um grande produtor de carne e vende para outros países essa carne de frango. Vamos lá nas atividades? Então, página 122, acompanhe no livro agora. Vamos já ir fazendo. Olha só, meu gráfico não ficou muito legal quando eu peguei e printei a imagem, mas aqui está falando que a tia acabou de falar. A organização de informações em tabelas ou gráficos também é muito comum para aqueles que trabalham no campo. É o caso ali daqueles da controle da produção de carne. Seja plantando ou criando animais. Tiago, por exemplo, cultiva e vende tomates. Tiago, esse jovem que está aí no desenho de vocês, o jovem agricultor, ele planta tomates. E aí ele quer saber, ele foi anotando quantas caixas de tomate que ele vende por dia da semana. Então ele tem o gráfico aqui. Olha só. Na segunda-feira, quantas caixas de tomate ele vendeu? Tá aqui, ó. 15 caixas. Na terça-feira, ele vendeu quantas caixas? Aí, olha só. Aqui, ó, essa linha é 15. Cada tracinho desse representa uma caixa. Então, aliás, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 caixas. Na quarta-feira, o Tiago, ele vendeu quantas caixas? Ó, tá o 20, 21, 22 caixas.
Na quinta-feira, na quarta, na quinta-feira, olha, o negócio dele tá melhorando, as vendas estão melhorando. Na quinta-feira, ele vendeu 20, 21, 22, 23, 24, 25 caixas de tomate. E na sexta-feira, ele vendeu, vamos lá, o gráfico tá ruim aqui, 15, 16, 17, 18 caixas de tomate, se eu não me engano, porque meu gráfico aqui está ruim para contar. Tá certo, 23 caixas de tomate. Então, aí na tabela, com base nesse gráfico, vocês vão preencher essa tabela. Olha só, na segunda-feira, quantas caixas que ele vendeu? Aí vocês voltam lá na tabela e veja aqui, ó, segunda-feira, ele vendeu 15 caixas. E assim, preenche toda a tabela. Gente, eu fiz aqui para vocês corrigirem a tabela de vocês, ó. Vim aqui e coloquei os valores: 15, 10, 22, 25 e 18 na sexta-feira. Então, olha só, se a gente olhar por esse gráfico, mesmo que não tenha contado, eu vou saber responder várias perguntas. Qual que é o melhor dia de venda dele nessa semana? Foi a quinta-feira. Qual o pior dia? Qual o dia que ele vendeu menos caixas de tomate? Na terça-feira. Então, vamos lá. Aí responda essas questões. Em qual dia da semana ele vendeu mais caixas de tomate? Tiago vendeu mais caixas de tomate E assim vocês vão respondendo. A C, em qual dia da semana ele vendeu menos caixas? Letra D, em qual dia da semana ele vendeu exatamente 22 caixas de tomate? Então, agora, exatamente 22. Vai ficar mais fácil vocês olharem no gráfico ou na tabela? Provavelmente na tabela, para você saber exatamente quanto que ele vendeu de tomate, em qual dia ele vendeu exatamente 22. É só vir aqui na tabela, ó, 22, não está preenchida a minha tabela, mas 22, você vai lá e olha direto o dia da semana. E aí, no total, quantas caixas de tomate vocês vão fazer aqui nesse espaço, a continha, que pode ser em algoritmo, ou vocês podem fazer, como tem uma, duas, três, quatro. Como tem 5 parcelas, vocês podem ir somando, agrupando com parêntese aquelas melhor, de forma que facilite a soma de vocês. Então, vou deixar aí à vontade para vocês fazerem a que acharem melhor. Vamos lá na próxima atividade, página 124. Gente, aqui está falando no número 2, faça uma pesquisa com seus colegas de turma e todos deverão responder a pergunta da letra A. Que tipo de jogo ou brincadeira você prefere? Se você prefere a brincadeira ou o jogo de tabuleiro, de movimento ou eletrônico. Gente, eu sei, a gente não está na sala, senão a gente iria montar isso junto. Mas vocês podem, pergunte para pelo menos umas 8 ou 10 pessoas. Use o WhatsApp, use o telefone. Se quiserem perguntar para mim, podem perguntar qual a brincadeira que eu prefiro. Perguntem aí na sua casa. Pergunte, passa uma mensagem para o colega, pergunta. Então, vocês têm que coletar os dados. Olha, vocês são agora fazendo análise estatística. Vocês têm que, primeira coisa, coletar o dado. Como que vocês vão fazer a coleta de vocês? Entrevista, perguntando pessoalmente ou perguntando pelo WhatsApp. Ou uma outra forma de comunicação, telefone, enfim. Aí vocês vão marcar na tabelinha. Quanto podem fazer igual o Gabriel, né, fez lá no campo. Olha só como que o Gabriel fez. Ele foi primeiro anotando, ó. Ele colocou os jogos e foi anotando um risquinho para cada tipo de jogo. Aí vocês fazem isso e depois passem esses dados para a tabela. Tabuleiro, quantos? Eletrônico, quantos? Movimento, quantos? Podem fazer isso lá no caderno de vocês. Só precisa colocar
exercício do livro, grupo de matemática, grupo 2. E aqui depois vocês vão construir a tabela. Essa tabela que eu construí aqui é exemplo, não é desse jeito. Esse gráfico vai ser diferente. Mas aí, olha, vai estar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 são número de entrevistados. E aqui embaixo, tabuleiro eletrônico e o jogo de movimento. Muito bem? Jogo de movimento vocês devem fazer muito na quadra, aquele jogo que um corre para lá, outro corre para cá, enfim, que a gente trabalha também o corpo. Vou voltar finalizando os exercícios, porque o meu vídeo vai cortar.